Vamos lá, pessoal, conhecendo trechos da Bíblia. E hoje nós vamos ver um pouco sobre o livro de Jonas. Então, quem foi Jonas? Jonas, pessoal, foi um profeta do Senhor. Ele foi um profeta desobediente e também sem compaixão. No livro de Jonas, no capítulo 1, nós vemos que Jonas, ele foge de Deus, né? A finalidade de Jonas foi fugir de Deus. E Deus disse a Jonas, apronte-se, vai ante a cidade de Nínive e observe a cidade, porque a maldade daquele lugar está subindo as minhas narinas. E Jonas, o que ele fez? Ele fugiu do Senhor e foi em direção a Jope, né? E quando ele chegou a Jope, ele pegou uma embarcação em direção à Espanha. E no meio do mar, né? Deus envia uma tempestade, manda uma tempestade ali naquele mar e o navio começa a ir para lá e para cá, e os marinheiros, que Jonas tinha pegado uma embarcação com bastante marinheiros, e Jonas estava, né, praticamente todo mundo lá naquele desespero, mas Jonas estava lá dormindo. Mas aí os marinheiros, né, todos aflitos, falam, cada um procure o seu Deus, peça ajuda a seu Deus, porque a situação não está nada boa. E então eles vão lá, Jonas está quieto, e eles falam, Jonas, peça socorro ao seu Deus, porque nós todos vamos morrer. Aí Jonas, né, vai e confessa que ele estava fugindo de Deus e que com certeza aquilo que estava acontecendo era por causa, né, que ele estava fugindo de Deus, tá vendo? Então os marinheiros ficam apavorados e ora a Deus e, né, e pede a Deus pede orientação a Deus o que eles devem fazer. Aí eles, né, tiram a conclusão de que deve jogar Jonas no mar para poder a situação, né, a situação sair do controle, porque eles disse que se jogasse Jonas lá no mar, a situação ia melhorar, né? Eles jogaram Jonas no mar e a situação realmente melhorou. Mas quando eles jogaram Jonas no mar, né, Jonas cai e Deus é misericordioso com Jonas. Deus faz com que um grande peixe engula Jonas. E Jonas é engolido por esse grande peixe. E dentro da barriga do peixe, Jonas se arrepende de não ter feito o que Deus mandou. Então ele ora a Deus ali dentro daquela barriga, da barriga do peixe, né, arrependido. E eu vou orar aqui para vocês a oração que Jonas fez na barriga do peixe. É isso aí, pessoal. Oração de Jonas. Ali de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, dizendo, ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro e tu me respondestes no fundo do mundo dos mortos, gritei pedindo socorro. E tu ouvistes a minha voz, tu me atirastes do abismo bem no fundo do mar. Ali as águas me cercaram por todos os lados e todas as tuas poderosas ondas rolaram sobre mim. Pensei que havia sido jogado fora da tua presença e que não tornaria a ver o teu santo templo. As águas vieram sobre mim e me sufocaram. O mar me encobriu completamente e as plantas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Desci ante a raiz das montanhas, desci ante a terra, que tem o portão trancado para sempre. Tu, porém, me salvastes da morte, ó Senhor, meu Deus. Quando senti que estava morrendo, eu lembrei de ti, ó Senhor, e a minha oração chegou a ti no teu santo templo. Aqueles que adoram ídolos, que são coisas sem valor, deixaram de ser fiéis a ti. Mas eu cantarei louvores a ti, oferecerei sacrifícios e cumprirei o que prometi. A salvação vem de Deus, o Senhor.
Então o Senhor Deus deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas. Tá vendo, pessoal, o que leva a pessoa a desobedecer a Deus? Quando Deus tem um chamado na vida de alguma pessoa, na vida de alguém, obedeça. Então, pessoal, nós lemos aí a oração que Jonas fez no capítulo 2, a oração que Jonas fez a Deus, arrependido porque estava dentro da barriga de um grande peixe, né? Que Deus fez com que o peixe engolisse Jonas. E Deus fez com que Jonas fosse vomitado. E ele foi vomitado em terra seca, gente. E como se diz, Nínive, como ele foi para Jope, de Jope ele foi para Espanha, né, quis ir para Espanha, mas só que a embarcação deu outra direção e ele foi vomitado, né, pelo grande peixe e ele foi parar em uma terra seca um pouco distante de Nínive. Chegando em Nínive, né, Nínive era uma cidade muito grande, né, que tinha bastante habitação de pessoas, e disse que só para atravessar a cidade de Nínive levava praticamente uns 3 dias, mais ou menos. Jonas, quando ele estava há um dia caminhando da cidade, começou a pregar aquilo que Deus mandou ele pregar. Em Nínive, ele pregou para as pessoas o que Deus mandou, e o que Deus mandou ele pregar foi que depois, com uns 40 dias mais ou menos, a cidade ia ser destruída. E a cidade era uma cidade muito violenta. Deus estava irado com aquela cidade, né, muito populosa, mas uma cidade muito violenta, né? As pessoas matavam umas às outras, tinha conhecimento de que esfoliava pessoas vivas, né? Tirava a pele de pessoas. Era muita prostituição, era muita adoração a ídolos, era, né, coisas terríveis que aconteciam naquela cidade. Ele não queria realmente pregar naquela cidade porque ele sabia que Deus era misericordioso, que se ele pregasse naquela cidade e o povo arrependesse, Deus não ia destruir. O que ele queria realmente era que aquele povo fosse destruído. Tá vendo como Jonas era uma pessoa, né, sem compaixão pelas pessoas. Ele achava que aquelas pessoas que moravam ali naquela cidade, que elas realmente deveriam ser destruídas. E aí o rei soube dessas mensagens que Jonas estava falando na cidade, e o rei logo começou também a vestir suas vestes para adorar a Deus, e decretou também que as pessoas, tanto pessoas como animais, não eram para poder comer comida nenhuma até Deus mandar a resposta, né, para aquele povo. E todo mundo obedeceu aquele rei, né? Aí Deus teve misericórdia, Deus teve pena daquele povo, e acabou que Deus não, né, destruiu aquele povo.